Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a CBA. Vocês sabem que eu acabei fazendo aportes na CBA, trazendo 1000 ações dela para compor nossa carteira de investimentos de longo prazo. E de lá para cá eu venho amargando um prejuízo aqui de 12%. Entretanto, faz menos de 2 meses que a gente trouxe a ação para nossa carteira e nesse vídeo eu vou dar para vocês 4 motivos pelos quais eu não pretendo me desfazer desse ativo. Então vou manter esse ativo na carteira, acreditando em uma perspectiva de valorização a longo prazo e principalmente de um bom pagamento de dividendos. Pessoal, eu já trouxe para vocês aqui um vídeo explicando todo o modelo de negócio da companhia, uma análise detalhada. Trouxe para vocês também a análise do resultado do segundo trimestre de 2023. Nesse vídeo eu vou falar exclusivamente os 4 motivos pelos quais eu não vou vender essa ação. Se esse vídeo te ajudar para a análise da CBA, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e fala para mim o que você acha desse ativo para uma carteira de investimentos de longo prazo. Primeiro ponto que me faz manter a CBA na minha carteira de investimentos olhando para o longo prazo é entender que o que vem acontecendo com a empresa não se trata de um problema estrutural, e sim de um problema pontual. Hoje o grande problema da CBA é um descontrole no custo de produção do alumínio. Ela vem, de certa forma, sendo penalizada pela instabilidade operacional causada pela qualidade da pasta anódica. Esse é um problema que já vem se arrastando desde o primeiro trimestre desse ano. Entretanto, a própria empresa reporta aqui que, apesar de ainda estar abaixo dos níveis de produção históricos, já apresenta sinais de recuperação. Entretanto, isso aqui ainda é um problema a ser sanado. A partir do momento que a empresa conseguir acertar essa pasta anódica, provavelmente a gente deve ver um impacto bastante significativo nesse custo de produção, ou seja, um custo de produção bem menor. Outro ponto também que impactou esse trimestre foi justamente o aumento na demanda por energia elétrica. Então, a CBA ela já é uma empresa que tem autonomia energética. Entretanto, ela mantém alguns contratos a mais como forma de backup. Caso ela precise fazer uma produção excedente para honrar com os contratos de longo prazo dela, ela tem condições de continuar funcionando sem comprometer ali a sua demanda energética. E a própria empresa ela vem reportando isso na apresentação de resultados do segundo trimestre de 2023. Nas mensagens finais, a CBA destaca que houve um avanço na estabilização operacional das salas forno, com expectativa de melhoria futura da competitividade da CBA em custos. Então, como eu falei para vocês, ela está passando sim por um problema de controle de custos no curto prazo. Segundo motivo pelo qual eu vou manter a CBA na minha carteira de longo prazo é o fato da empresa desfrutar de vantagens competitivas no cenário global de alumínio. Tá? Então a empresa ela figura no primeiro quartil de curva de custos. Significa que para ela é muito mais barato produzir alumínio do que para os demais concorrentes globais. Quando a gente vê a média global do custo de produção é 2.361 dólares por tonelada de alumínio. E o custo da CBA é 30% mais barato, ou seja, 1.821 dólares por tonelada de alumínio produzido. Isso acontece justamente pelo fato da empresa ela possuir um processo produtivo totalmente integrado. Então ela possui tantas unidades de mineração, as 4 unidades de produção de alumínio, 23 usinas hidrelétricas, 2 parques eólicos, 2 reservas ecológicas e 2 centros de distribuição de soluções e serviços. E como a gente pode ver, a CBA está situada bem aqui no centro econômico do nosso país. Cabe destacar, pessoal, que o cliente da CBA ele é o mercado interno. 90% da produtividade, 90% da receita vem do nosso mercado interno. Apenas 10%, no último trimestre, menos de 10% veio do mercado externo. Então, tem muito mais a ver com a nossa economia. Se a nossa economia vai bem, muito provavelmente a gente deve ver a CBA também performando bem. Além disso, a gente sabe que existem alguns gatilhos de crescimento a longo prazo para a CBA e o principal deles é justamente a transição energética. Então, a demanda de alumínio atrelada à transição energética deve crescer mais de 400% nos próximos 20 anos. E a CBA está bem preparada para atender essa demanda, principalmente pelo fato da empresa dispor de um custo de produção bem barato em comparação com o mercado global. O terceiro motivo é justamente o fato do preço do alumínio deverá encontrar uma nova tendência aqui a partir do ano de 2020. Por quê, pessoal? Primeiro porque existe um crescimento da demanda, é um crescimento lento, mas ele vem acontecendo com o crescimento da população, a construção civil, a transição energética, tudo isso vai agir como gatilho para crescimento da demanda do alumínio. Segundo ponto é que haverá restrições de oferta no mercado global, principalmente em decorrência da China. Então hoje a China é um dos maiores produtores globais de alumínio, só que existe um grande problema na produção chinesa que é o fato de ser extremamente cara, principalmente considerando que mais de 75% dessa produção ela acaba sendo feita com energia térmica a carvão. Então carvão mineral ele é um insumo hoje altamente poluente e um insumo também que acaba gerando um custo muito maior de produção para a China. Uma notícia que elucida bastante esse exemplo é o fato de uma província chinesa pedir que produtores de alumínio cortassem o consumo de energia. Então as grandes fábricas de alumínio chinesa dessa província, elas foram obrigadas a cortar o uso de energia em cerca de 10% do seu consumo normal de 13 a 14 de setembro. Isso aqui já vem demonstrando um certo sinal de fraqueza do mercado de alumínio chinês para suprir
a demanda global. E como vocês sabem, eu já repeti outras vezes aqui, a China que entrega esse alumínio para competir com a CBA dentro do nosso mercado interno. Mas o que acontece é que agora em julho de 2023, o Brasil ele tomou algumas medidas para garantir a competitividade da indústria interna e fortalecer o comércio internacional do alumínio no país, já que o Brasil ele emitiu uma sobretaxa de laminados de alumínio chineses em quase 15%. Isso aqui vai abrir um pouco mais de market share, principalmente aqui no nosso mercado doméstico para a CBA. Pessoal, vamos dar uma olhada rápida aqui na cotação global do alumínio, porque isso aqui acaba colocando preço na mercadoria da CBA. Como a gente pode perceber, o alumínio ele vinha na tendência de queda até o ano de 2020, e aqui a gente tem a pandemia, vocês podem perceber que a demanda ela praticamente secou bastante. Entretanto, após a pandemia, a gente teve toda aquela demanda reprimida, aumentando bastante a busca por alumínio. Isso fez, obviamente, o preço da commodity disparar. Um ponto de atenção interessante é que em julho de 2021 é que foi a máxima da cotação do minério de ferro, e quase um ano depois a gente tem a máxima da cotação do alumínio. Entretanto, tanto o minério de ferro como o alumínio, eles vêm agora numa tendência de normalização. Agora, a pergunta que a gente deveria tentar responder é: a cotação de $2.200 seria o novo normal para a demanda de alumínio global? Como vocês podem ver, o custo de produção do CBA é $1.821 por tonelada de alumínio. Então, desde que o alumínio ele fique acima de R$2.000, a CBA ela tem condições de permanecer lucrando a longo prazo, desde que ela consiga controlar melhor os seus custos, como a gente viu lá o caso da pasta nórdica e da operacionalidade das salas forno. Pessoal, então é bem difícil a gente prever para onde vai o preço da commodity, mas como eu falei para vocês, o fato da gente ter algumas barreiras tarifárias para alumínio que vem da China aqui para o nosso mercado interno, também ter alguns gatilhos de crescimento, como é o caso da transição energética, e o custo de produção da CBA ser um custo extremamente baixo comparado com os pares globais, tudo leva a crer que o fato da empresa hoje estar sendo negociada por menos da metade do que ela efetivamente vale, a gente está falando aqui de um preço sobre valor patrimonial de 0,47. Tudo isso me mostra que talvez essa aqui seja sim uma oportunidade, mesmo com a empresa reportando prejuízo nos últimos trimestres. Pessoal, por fim, o quarto e último motivo que me faz manter a CBA na minha carteira de investimentos é justamente o fato da gente estar falando de uma empresa de dono. Então, o dono da CBA, vocês sabem muito bem, que é o Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim é um gigante na economia brasileira e suas operações elas se estendem dentro de vários setores da economia. Então, dentro do setor financeiro, setor de cimentos, de aços longos, setor imobiliário, tem também a Aura Energia no setor de energia. A CCR, que é a maior empresa de mobilidade urbana hoje no Brasil, ela tem um segmento de metais nobres também. Por fim, a CBA, que é o braço da Votorantim dentro do setor de alumínios. Então, sinceramente, não acredito que a CBA ela nunca vai quebrar, porque caso ela necessite de uma injeção de capital, a gente tem aqui o Grupo Votorantim por trás, que tem condições de prover capital para a empresa, caso isso seja necessário. Talvez o pior cenário para o pequeno investidor seria um fechamento de capital, tá? Porque imagina você, a Votorantim, ver a CBA sendo negociada aqui por menos da metade do que a empresa efetivamente vale. Uma empresa que abriu capital há 4 anos atrás, isso aqui talvez seja uma oportunidade para a Votorantim fechar a capital da empresa, principalmente considerando o fato dela deter mais de 70% das ações ordinárias e apenas 32% aqui no free float. Mas eu acredito que mesmo no caso assim, a empresa pagaria um prêmio em cima do valor das ações. Então, pessoal, mas considerando o fato de que a gente trouxe a CBA para uma carteira de investimentos de longo prazo com foco em dividendos, quanto que a gente poderia esperar de dividendos no médio ou no longo prazo da CBA? Bom, então vamos fazer uma projeção aqui bem pé no chão, tá? Eu não vou utilizar como referência o ano de 2022 porque foi o ano justamente do pico de valorização da commodity que é o alumínio. Vamos utilizar o ano de 2021 como referência, tá? Então vamos trabalhar aqui com uma margem líquida de 8% apenas. Quando a gente olha para o ano de 2021, a receita líquida ficou na ordem de 8,4 bilhões. Então aqui eu estou trabalhando com a receita de apenas 7,5 bilhões e uma margem líquida de apenas 8%. Nesse caso, nós teríamos um lucro por ação de R$1 e caso a empresa ela faça um payout de 25%, a gente teria 25 centavos por ação da CBA, um yield de 6% na cotação atual desse ativo, tá, pessoal? Está sendo negociado hoje a R$ 4,14. Porém, se a empresa conseguir voltar para aquele patamar de 8,4 bilhões, tá? Conservando a margem líquida de 8%, isso nos daria um lucro por ação de R$ 1,13. Se a gente considerar um payout de 30%, que foi o que ela pagou no ano de 2022, a gente teria um dividendo por ação de 34 centavos, que é um yield on cost de 8,3% na cotação atual. Bom, isso não deve ser algo que vai acontecer no curto prazo, provavelmente em 2023 a empresa ainda deve sofrer bastante, principalmente em decorrência daqueles problemas operacionais.
mas em 2024 eu já espero recuperação por parte da CBA. Lembrando que esse dividendo aqui, pessoal, é no pior dos cenários, tá? Caso a empresa ela consiga melhorar ainda mais o seu operacional e consiga se deparar também com uma alta valorização do alumínio no médio prazo, a gente tem a possibilidade de se deparar com dividendos aqui superiores a 10%, isso daí no longo prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e comenta o que você acha da CBA para uma carteira de investimentos diversificada de longo prazo. Até o próximo vídeo.